Pronto. Então vamos lá, começar então. Vamos começar fazendo o exercício avaliativo, né, da semana, que foi entregue teoricamente ontem, né? Vou copiar aqui o exercício, jogar no quadro branco. Não estou conseguindo pegar isso aqui. Pronto. Pronto. Tá. Ficou maior do que eu esperava, mas tá bom. Vamos lá. Então, de acordo com conceitos administrativos, o lucro de uma empresa é dado pela expressão matemática L é igual a R menos C, né? Onde L é o lucro, C é o custo de produção e R é a receita do produto, né? Tá aqui. O professor, você está compartilhando a tela? Ah, perdão. Obrigado. Né? Botei para gravar e esqueci de compartilhar a tela. Faremos isso agora. Ainda bem que vocês falaram aí. Foi. Apareceu aí? Aparecendo. Beleza. Então foi agora. Então volta lá. Então, de acordo com os conceitos, voltando aqui, então, o lucro é igual a receita menos o custo, né? Tudo que entra menos o que você gastou, obviamente, tá? Então, uma indústria, estou aqui, tá? Uma indústria de peças automotivas produz X unidades. Eu vou botar em vermelhinho aqui para marcar no texto. X unidades, né? E verificou que o custo da produção era dado pela função, né, C de X igual a X ao quadrado menos 2.000X. E a receita é representada por, né, a receita é o que entra, né, o rendimento aí, 6.000X menos X ao quadrado. Com base nessas informações, determine o número de peças a serem produzidas para que o lucro seja máximo. Então, quero determine o número de peças a serem produzidas para que o lucro seja máximo. Lucro máximo. Essa é a ideia. Beleza? Então, o lucro, como foi dado lá pela teoria de administração, que não precisa nem de teoria nenhuma, né? É óbvio. É o que você gastou menos o que... é o que você ganhou menos o que você gastou. Então, L de X, o lucro dependendo do X, então vai ser o rendimento, primeiro o rendimento, que é 6.000X, né? 6.000X menos X ao quadrado. Isso aqui é o rendimento. Menos, vou abrir um parênteses, observe que é menos, o C todo tem que estar dentro do menos, então vou botar um parênteses aqui. O C está aqui em cima, X ao quadrado menos 2.000X. Fazendo essa continha aqui, eu tenho o seguinte, tirando os parênteses, 6.000X menos X ao quadrado menos X mais 2.000X. Arrumando melhor essa continha, eu tenho menos 2x ao quadrado. Então, menos x com menos x dá menos 2x, né? Quadrado. 6.000 com mais 2.000, 8.000. Mais 8.000x. Tudo bem ou não? Essa aqui é a função lucro. Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo, professor. Beleza, então vamos dar continuidade. Agora vamos olhar para essa função e reconhecer essa função e ver o que a gente tem de informação na aula passada. Essa função,
claramente é uma função do segundo grau. Tudo bem? Tem aqui x ao quadrado, função do segundo grau. Se é uma função do segundo grau, o gráfico dela é uma parábola, é uma curva, certo? Vou voltar no conteúdo para a gente dar uma olhada. Conteúdo. O gráfico é uma curvinha, né? Essa curvinha aqui. E aí a gente vai observar o seguinte. A função do segundo grau, ela é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, certo? Sendo o a o cara que multiplica o x ao quadrado. Nesse caso aqui, é legal que eu descobri isso aqui. Aqui eu tenho o a igual... deixa eu... Função, vou melhorar aqui. Então, note que L de x, né, a função lucro, é uma função... Letra feia. Função do segundo grau. Certo? Então, função do segundo grau, tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Deixa eu voltar aqui que o pessoal... Chegou gente aqui. Pronto. Então, dando continuidade, né? Essa aqui é a função do segundo grau, é a cara da função do segundo grau. No nosso exemplo, então... Fazendo passo a passo, tá? Eu tenho que o A é igual a menos 2, o B é igual a 8.000 e o C é igual a 0. Tudo bem até aqui? Penso que sim. Certo? Se ela é a função do segundo grau, vamos olhar para cá, no conteúdo. Na função do segundo grau, se o A for maior do que zero, a gente já sabe que a função é uma parábola. Só que se o A for positivo, a parábola é virada para cima, a concavidade é para cima. Eu tenho esse U virado para cima. Vocês que enxergam o meu mouse? Sim, professor. Beleza. Então aqui, se o A for negativo, eu tenho a concavidade para baixo. Quando eu tenho a concavidade para baixo, olha a parábola, um exemplo aqui de concavidade para baixo. A parábola, o vértice da parábola é o ponto mais alto da parábola, certo? Então, se o vértice é o ponto mais alto, esse ponto aqui ele é chamado de ponto máximo. Tá aqui, ó, representa o ponto máximo. Ó, o vértice, ó, se o A for negativo, for menor do que zero, o vértice representa o ponto máximo. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho um rascunho, vou fazer um rascunho aqui. Eu tenho a parábola desse jeito, porque A é igual a menos 2. Esse pontinho aqui, o vértice é igual ao máximo. Certo? É igual ao máximo. E eu tenho uma fórmula para descobrir... Então, para descobrir o vértice, eu tenho que descobrir aqui o valor, né? Botar aqui qual que é um eixo x. Eu tenho o x do vértice e aqui eu tenho o y do vértice, o pontinho. O x do vértice tem uma fórmula que a gente viu na aula passada. Vamos voltar aqui, voltando um pouquinho. Ó, coordenadas do vértice. X do vértice é dado por essa fórmula, menos b sobre 2a. Então, o x do vértice é dado por menos b sobre 2a, que vai ser, então, menos 8.000 sobre 2 vezes a, que é menos 2. Então, tenho aqui menos 8.000, ok, sobre menos 4. Fazendo uma divisão aqui, menos com menos vai dar mais, 8 dividido por 4, 2.
isso é igual a 2.000. Espera aí, só um minutinho que chegou gente aqui. Então, isso é igual a 2.000. 2.000, o quê? O que é esse 2.000? É o valor do X. X representa o que no problema? X é o número de peças. Cadê? Aqui, ó. Produziu X unidades, tá? Tá aqui em cima. Então, X é o número de peças. Se X é o número de peças, o número de peças, número de peças que dará lucro máximo é 2.000, tá? 2.000 peças. A produção de 2.000 peças me dará o lucro máximo. E o valor do lucro, o valor do lucro máximo é. Como é que eu vou calcular o valor do máximo? Olha, eu tenho uma função aqui, que é a L, que me calcula o lucro. Se o número de peças é 2.000, então basta eu calcular o L para o 2.000, que eu vou ter o lucro para 2.000 peças. Então isso aqui vai ser menos 2 vezes 2.000 ao quadrado, mais 8.000 vezes 2.000. Tá ok ou não? Essa conta aqui eu não preciso nem fazer. Por que eu não preciso fazer? Eu vou considerar aqui que todo mundo sabe usar uma calculadora. Não é porque a gente está online que você vai usar a calculadora. E, assim, quem me conhece, nas minhas provas, mesmo presencial, no campus, lá no IFES, eu permito usar a calculadora, né? A gente está num curso técnico que não é criança aprendendo a fazer conta. A gente tem que usar as ferramentas tecnológicas que a gente tem. Então, é essa aí. Se você quiser, a gente pode, sem problema nenhum, fazer essa continha aqui. Vem aqui no próprio navegador, bota um igual, menos 2 vezes 2.000 ao quadrado, mais 8.000 vezes 2.000. Só confirmar se é isso mesmo. Tá certo. Enter. E pronto. Esse aí é o lucro máximo. 800.000. Então, o lucro máximo aqui é 800.000. Ô, professor, Oi. o que seria o y do vértice, então, nessa 6. parábola aí? Me perdi, peraí, vou falar. 6, tá. É o lucro, né? O que é essa função? Boa pergunta, tá? Vamos lá. O que é essa função? Como é que é essa? Vamos estudar essa. Vamos aproveitar que a gente está aqui e vamos estudar essa função. Vou colocar aqui, ó. Estudando L de x. L de x é igual a menos 2x ao quadrado. Me perdi aqui. Mais 8.000 x, certo? Eu já tenho vértice. Vértice é igual a 2.000 e 800.000. Tá? Ficou feio esse 800.000 aqui, peraí. 2.000
e 800 mil. O que é x do vértice é 2.000 e o y do vértice é 800 mil, certo? O y do vértice é o valor da função, né? O valor do L. É assim que a gente fez. Pega o x, coloca na função e acha aqui. O próximo elemento que eu vou calcular vão ser as raízes. Raízes, que a gente também aprendeu na aula passada. Como é que eu calculo as raízes? Raízes, eu vou pegar L de x igual a zero. É isso que é calcular a raiz. Então, vou fazer menos 2x ao quadrado mais 8.000 vezes x igual a zero. Coloco o x em evidência. Menos 2x mais 8.000, certo? Igual a zero. Professor, na aula passada você usou a fórmula de Bhaskara. Eu usei a fórmula de Bhaskara, né? Vocês podem usar também. Só que aqui é mais fácil de resolver. Né? Como é que eu resolvo isso? Colocando em evidência. Então, eu transformo isso aqui, se eu coloco em evidência, num produto. Então, num produto, para ser igual a zero, né, para um produto, eu tenho um produto de dois elementos, repara. Eu tenho aqui o x e tenho aqui essa expressãozinha aqui. Para um produto ser igual a zero, só tem um jeito. Ou esse é zero, ou o x é zero. Não tem jeito. Só tem essas duas opções, ok? Então, a gente vai lá. Eu venho aqui e faço x igual a zero. Espera aí, caneta errada. Eu venho aqui e faço x igual a zero, já é uma solução. Ou menos 2x mais 8.000 igual a zero, e resolvo. Menos 2x menos 8.000, passei o 8.000 para o outro lado, multiplico por menos 1, para tirar o menos 2. Professor, Oi? o 2x Oi? ao quadrado. O que tem? Não, não é 2x elevado ao quadrado, não? Não, olha só, o que eu fiz aqui? Eu tenho aqui eu tenho x ao quadrado aqui e tenho x aqui. Espera aí que apitou aqui que chegou gente. Eu tenho 2x, repetindo, né? Eu tenho 2x aqui e tenho x aqui. Eu peguei um fator do x aqui e um fator do x aqui e coloquei em evidência. Então, eu fiquei menos 2x mais 800. Se eu multiplicar aqui x vezes menos 2x, vai dar 2x ao quadrado. X vezes mais 8.000 dá 8.000x, tá? Eu botei em evidência aqui, certo? Então, eu tenho dois fatores. Eu posso resolver esses dois de maneira independente, separado. Então, resolvi aqui o x igual a zero, e agora eu estou fazendo essa expressão aqui igual a zero. Certo? Certo, professor. São 8 milhões, não? Não, 8.000. 800 milhões é o valor do y. Esse aqui é a função. Tá, tranquilo. Esse aqui é o L de x, ó. Tá? Esse aqui, 800 milhões, 800 mil é o valor do y do vértice, que a gente vai chegar lá. Então, resolvendo aqui, x é igual a 8.000 dividido por 2, 4.000. Certo? Continuando, então, eu tenho duas informações interessantes aqui. Eu tenho o vértice e tenho as raízes. Se eu for fazer um esboço do gráfico, vou fazer um esbocinho do gráfico aqui. Vou colocar aqui a caneta para fazer uma linha decente aqui. Ó, retinho. Eu roubei aqui, usei uma régua. Então, para fazer o esboço do gráfico, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui o vértice não, desculpa, o eixo ficou torto. Vou apagar isso aqui. Não adianta que eu não consigo desenhar retinho, eu vou tentar na mão mesmo. Eita. Isso é mais difícil do que no quadro.
Faz de conta que isso aqui está reto, tá? Força a amizade aí, colabora com a imaginação. Então, esse aqui, vertical, é o eixo Y. Eixo Y é o L de X, é o valor da função. Aqui eu tenho o valor do X, o número de peças. Então, X é o número de peças e Y, que vai ser o L de X, né, é o lucro. As raízes, eu tenho aqui o ponto 0, 0, né? X é 0, Y é 0. E tem o ponto 4.000 aqui. 4.000 aqui. O vértice vai ser aqui, ó. 2.000. E lá em cima, mais ou menos, tá? 800.000. Então, a parábola vai ser uma coisa mais ou menos assim, ó. Faz de conta que passou por esse ponto aqui, tá? Vai ser uma coisa mais ou menos assim, certo? Esse ponto aqui, 0, 0, e esse ponto 4.000 peças, significa que o lucro vai ser 0. Quer ver? Só para exemplificar, tá? Depois eu apago. Professor, rapidinho. Oi. 6 zeros, então é 8 milhões. Não é 800 mil, não. Desculpa. São 6 zeros? Deixa eu ver se eu apaguei aqui. Tá certo. Eu comi o mosca aqui na hora de contar. Faltou um 0 mesmo. Então, deixa eu arrumar aqui, que isso é importante. Então, tem mais um 0 aqui. E tem mais um 0 aqui. Beleza. Obrigado. Comi mosca ali na... Sem problemas. Ficou errado aqui, deixa eu... 1, 2, 3. 2, 3. Beleza. Pronto, agora corrigi. Então, o que eu queria falar? No 0, 0, por exemplo, se eu produzir 0 peças, obviamente, o meu lucro vai ser 0. A função do lucro é essa, né? 0 ao quadrado vezes 2, 0 vezes 8.000, 0. Se eu produzir 4.000 peças, eu tenho menos 2 vezes 4.000 ao quadrado, mais 8.000 vezes 4.000. Se você fizer essa conta, isso aqui vai dar 0 também, porque foi assim que eu calculei a raiz, né? O objetivo é ser 0, que é exatamente esse pontinho aqui. Esse pontinho aqui, 4.000 e o 0, tá? E esse pontinho aqui é o vértice, é o lucro máximo. Então, se o X do vértice é 2.000, o Y do vértice é 8 milhões, é o meu lucro máximo. Ficou claro quem perguntou sobre o Y do vértice aqui? Ficou sim, professor. Beleza, então. E aí a gente faz o estudo do gráfico. Esse estudo vai servir para a gente analisar o comportamento. Por exemplo, se o empresário conseguir definir essas funções, ele consegue definir quando que ele vai ganhar o rendimento máximo. Por exemplo, nem sempre na produção, quanto mais você produzir, melhor, né? E, na verdade, na prática, não é quanto mais você produzir, melhor, porque o mercado satura. O mercado, na prática, ele absorve uma quantidade de material e depois você para de ganhar, você começa a ganhar menos, né? Por conta de uma natureza normal do mercado financeiro, mercado de venda de produtos, enfim. Então, fazendo essa análise aqui, o meu lucro eu começo do 0, ganhando nada, vou produzindo e vou aumentando. Depois de 2.000 peças, quanto mais eu produzo, menos eu ganho. E quando eu chego em 4.000 peças, meu lucro é 0. Eu paro de... Depois de 4.000, eu começo a ter prejuízo. Ok, tudo bem? Feito aí, já considero então como feito o exercício avaliativo da aula passada. Tá aí, tá? Exercício que foi entregue teoricamente ontem. Professor, dúvidas? Só uma dúvida. Pode falar. Eu cheguei ao X do vértice 2.000. Isso. Vai cortar minha questão? Não, a resposta está certa. A pergunta é o seguinte: determine o número de peças a serem... é porque tá meu mouse... Eu acho que vocês não enxergam o mouse quando eu estou com esse quadro, né? Mas tá aqui, ó. A pergunta está aqui, ó. Determine o número de peças a serem produzidas para que o lucro seja máximo. A resposta já foi dada, você deu a resposta, ó. A resposta é essa. O número de peças
que dará o lucro máximo é 2.000. Acabou aqui o problema. Top, beleza. Daqui para baixo é complemento, tá? É só para aproveitar o problema para continuar estudando a função, para lembrar as coisas da aula passada. Beleza? Beleza, professor, beleza. Beleza, então. Então vamos dar continuidade aí. Vou limpar o quadro. E vamos lá, voltar nos conteúdos da aula passada. A gente vai passando aqui. E se tiver dúvida, a gente leva lá para o quadro. Então vamos lá. Eu tinha parado exatamente aqui onde eu já falei hoje, que é o seguinte: eu tenho a função do segundo grau, né? Se o elemento que multiplica o x ao quadrado for positivo, a concavidade é para cima, o u é para cima da parábola, e se for negativo, ela é para baixo. Então repara que se eu tiver concavidade para cima, igual esse exemplo aqui, x ao quadrado menos 4, o vértice vai ser um ponto de mínimo aqui embaixo. Por outro lado, se ele for negativo, o vértice é o ponto de máximo, que foi o que a gente fez. Isso tudo está escrito aqui bem simplificado, tá? Ó, observação importante. Quando a concavidade é voltada para cima, o A positivo, o vértice representa o valor mínimo da função. Quando a concavidade é voltada para baixo, o vértice representa o valor máximo da função. Tudo bem? Então, vamos lá para outra questão da função do segundo grau, que é o discriminante, que é o delta. Né? O delta. Vou aumentar isso aqui para ter certeza que vocês estão enxergando bem. O delta. O delta, então, é aquela parte da função do segundo grau que fica dentro da raiz, que é o menos b menos 4a. Como a equação do segundo grau, vamos lá. Tem uma função aqui, né? Eu tenho f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Como é que a gente resolve a equação do segundo grau? Cálculo delta, que é menos b... menos b é outra coisa. b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E depois que eu calculei, eu venho aqui e pego para calcular o x com menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Então, repara que isso que está aqui, esse delta, ele entra dentro dessa raiz quadrada. E daí, o que significa isso? Significa que se esse cara for... E entra dessa raiz quadrada e depois essa função vai abrir em duas, né? Eu vou ter daqui dois valores. Eu tenho x' ou x1, se você preferir, menos b mais raiz de delta sobre 2a, e x duas linhas, como b menos raiz de delta sobre 2a. Né? O x' e x duas linhas é a separação aqui do mais e do menos. Tá? Se o delta, repara o seguinte, vou marcar aqui, se o delta para delta positivo, maior que zero, a raiz quadrada, raiz de delta, existe. Né? Raiz quadrada de delta existe. E aí, quando eu for calcular x', vai ser diferente de x duas linhas. Ou seja, eu tenho duas raízes. Então, temos duas raízes. Por outro lado, se para delta igual a zero, raiz de delta vai ser zero. Se eu vou tirar a raiz de delta vai ser zero, somar zero aqui embaixo, né? Aqui, aqui. Somar zero, subtrair zero, é a mesma coisa. Então, x'... Peraí, só para ficar com cor igual, eu tenho toque. X' vai ser igual a x duas linhas. Então, as duas raízes vão ser iguais.
temos uma raiz. Certo? E por último, para delta negativo, menor do que zero, raiz de delta não existe. Se não existe, então não temos raízes. Vamos voltar aqui agora e mostrar o resuminho que eu tenho ali, né? A raiz, vocês vão lembrar aí, o que é a raiz? A raiz é o ponto aonde a parábola corta o eixo x, igual, por exemplo, aqui nesse exemplo. Vamos olhar para esse... Vou dar um zoomzinho aqui. Nesse exemplo, f de x igual a menos 4x mais 3. Vou lá e calculo delta. Vamos tentar entender, olhar aqui. Ó, o número que multiplica com x ao quadrado aqui é 1, né? O a é 1. Eu não consigo escrever nisso, se eu tivesse... Não consigo, não. Aqui, o a é 1. Tá aqui. O b é menos 4 e o c é 3. Então, vou ter menos 4 ao quadrado, certo? Menos 4 da fórmula vezes 1 vezes 3, isso tudo vai dar 4. Fiz as continhas, calculei x1 e x2, achei 1 e 3, certo? Calculando 1 e 3, isso significa que eu calculei aqui. Isso aqui são 1 e 3 são as raízes. Como é que vai ficar o gráfico? O gráfico, então, tem duas raízes. A parábola vai cortar o eixo x no ponto 1 e no ponto 3, como está aqui, ó, 1 e 3, certo? Quando o delta é zero, calculei aqui, não, aqui, outro exemplo aqui, o delta deu negativo, ó, 1, A vale 1, B vale 2 e C vale 1. Então, tem 2 ao quadrado, menos 4, menos 1, menos 1. Tá errado aqui, isso aqui é zero. Não sei por que eu botei menos... menos 1 é o vértice. Delta deu zero. Tem um menos aqui, mas é de digitação. O delta deu zero, significa que eu tenho só uma raiz. Tá? Se eu tenho só uma raiz, a parábola, o vértice dela está em cima do eixo x. Se o vértice está em cima do eixo x, repara então que o vértice vai coincidir, vai ser igual à raiz da função. Né? Quando você calcular aqui a raiz usando a fórmula de equação de segundo grau, a fórmula de Bhaskara, vai dar o mesmo valor do vértice. Tá? E está aqui, ó, o vértice é igual à raiz, que aí eu usei a fórmula do vértice, que deu menos 1. Ok? Então o vértice aqui é menos 1 e 0, está marcado aqui no gráfico da função. Continuando, eu tenho então delta negativo, delta igual a 0, com uma raiz, a pontinha da parábola está em cima do eixo, delta positivo, duas raízes, corta o eixo, e delta negativo, delta menos 7, a parábola não corta o eixo, né? Eu tenho aqui o eixo x, a parábola está como se estivesse flutuando aqui, ok? Então, resumindo, eu tenho tenho 6 situações ao todo. Eu vou olhar primeiro para o a da função, tá? Então, se o a for positivo, a parábola é toda para cima. Se o a for negativo, as parábolas são todas para baixo. Aí eu tenho, se delta é zero, a parábola está assim, o vértice em cima do eixo. Se o delta for positivo, duas raízes. Se o delta for negativo, não tem raiz, não corta o eixo, né? Aí eu tenho, se ela está para cima e não corta o eixo, ela está flutuando. Se ela é para baixo e não corta o eixo, aqui, ela está toda abaixo do eixo x. Tudo bem até aqui? Exemplo, vamos fazer esse exemplo aqui. Vamos estudar, esboçar o gráfico dessa função aqui, ó. Então, vou copiar, vamos copiar, colar, vou limpar meu quadro,
e vou investigar, vou estudar, vou fazer o esboço do gráfico dessa função. Ok? Primeira coisa que eu vou fazer, então, vai ser identificar o valor de A, B e C. A é igual a menos 1, B igual a menos 4, C igual a menos 3. Muito cuidado com esse sinal de menos, tá? O pessoal costuma esquecer aqui, porque bota só 4. Então, é muito comum eu ver isso aí. Então, assim, não vai acontecer. Eu já falei, já chamei a atenção disso aí, não vai acontecer com vocês, né? Então, identifiquei aqui, a gente começa a fazer a investigação. Então, vou começar pela primeira coisa, é observar que A é negativo. Se o A é negativo, o que significa? A igual a menos 1, né? Então, significa que eu tenho uma parábola virada para baixo, certo? Parábola virada para baixo. Ainda não sei se o eixo X está aqui em cima, se ele está passando no vértice, ou se ele está cortando em 2 pontos. Não sei, tá? Isso vai depender do delta. Então, eu só tenho essa informação, e agora eu vou calcular o delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, B ao quadrado, então, eu tenho menos 4 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes A, que é menos 1, vezes C, que é menos 3. Então, menos 4 ao quadrado, 16, menos com menos mais, com menos, menos. 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. Isso aqui, então, dá 4. Opa, delta positivo. Então, tem aqui delta igual a 4. Delta igual a 4 significa que o eixo X corta a parábola em 2, ou seja, a parábola vai ser cortada por 2 pontos no eixo X. Eu vou ter uma coisa mais ou menos assim, tá? Então, continuando. Vou continuar encontrando as raízes agora, né? Então, x vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, x vai ser menos b, que é menos 4, mais ou menos raiz quadrada de 4, sobre 2 vezes a, que é menos 1. Né? Continuando aqui, então, fazer mais um pouquinho aqui embaixo, eu tenho 4 mais ou menos 2 sobre menos 2. Certo? E aqui eu já abro em 2 pontas. X', que é igual a 4, não é vezes, é mais. 4 mais 2 sobre menos 2. E x, 2 linhas, que é igual a 4 menos 2, menos 2. Então, 6 dividido por menos 2 vai dar 6 por 2, 3, menos 3 nesse caso. Aqui vai dar menos 2 dividido por menos 2, 1. Ok ou não? Não é menos 2 não, professor. Não é... Oi? Não, Não, menos não? 1, desculpa, peraí. Menos 1. Ok? É isso mesmo? Penso que sim. Tá? Então, isso aqui são as raízes. Raízes. Certo? Depois de calcular as raízes, outro ponto importante é o vértice. Vou até fazer em vermelho. Vértice. O vértice, então, x do vértice é menos b sobre 2a. Né? Menos b sobre 2a. Substituindo, eu tenho menos 4 sobre
2 vezes menos 1. Então, isso aqui dá mais 4 com menos 4 dividido por 2, 2. Esse é o x do vértice. E o y do vértice? O y do vértice eu vou calcular colocando o x do vértice na função. Então, eu vou pegar menos a função, né? Menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes menos 2, menos 3. Então, eu peguei o x do vértice, coloquei na função para obter o y, né? Assim que a gente faz. Fazendo a continha aqui, menos 2 ao quadrado, 4, vai dar menos 4, menos com menos, mais. Menos com menos, mais. 2 vezes 4, 8, mais 8, menos 3, isso aqui é igual a 1. Então, o vértice é o ponto menos 2 e 1. Tudo bem? Mais um ponto que é bom de calcular, facinho de calcular, vou colocar aqui. Mais um ponto, né? Esse ponto é uma dica minha, né, que é fácil de calcular, que é o x igual a 0, que é o ponto onde corta o eixo y. Então, tenho x igual a 0, o y vai ser igual a menos 0 ao quadrado, é isso mesmo a função? Vou voltar aqui, é isso aí. Menos 0 ao quadrado, menos 4 vezes 0, menos 3, y é igual a menos 3, e aí eu tenho o ponto x0, y igual a menos 3. Então, tenho aqui já 4 pontos para marcar. Esse, que é onde eu corto o eixo y, o vértice e as raízes, que é onde eu corto o eixo x, né? Raízes. Vou botar aqui observação. Onde a função corta, vou botar aqui entre aspas, sabe que a palavra certa é intersecciona, mas eu prefiro falar corta. Corta o eixo x. Aqui, x igual a 0 é onde a função corta o eixo y agora. E agora vamos juntar tudo isso aí num gráfico, né? Agora, vou fazer o gráfico. Gráfico. Queria escrever sempre assim, bonitinho. Gráfico. Então, o gráfico, eu vou fazer os eixos. Aqui. Peraí, 0 e menos 3. Corta o eixo Y. Tá. Aqui. Então, vamos lá. Primeiro, ponto 0 e menos 3. Então, x é 0 e y é menos 3. 2, 3. Aqui eu tenho ponto x0 e y menos 3. Raízes, volta aqui. Raízes são menos 1 e 3. Então, as raízes são menos 1 aqui, menos 2, menos 3. Aonde eu corto o eixo x, tá aqui. Tem que passar por aqui e por aqui. E o vértice, né? Menos 2 e 1.
Então, menos 2 e 1. Esse aqui é o vértice. E aí é só tentar fazer uma parábola aqui. Vou tentar aqui mais ou menos. Nó. Esse aí seria o gráfico, né? O estudo completo do gráfico. Então, por que é o estudo completo? Porque, primeira coisa, vamos recapitular aqui o que eu fiz. Peguei a função. Primeira coisa foi analisar se a função era para baixo ou para cima, concavidade para baixo ou para cima. Então, primeira coisa que eu olhei de maneira muito fácil, é só olhar e lembrar, né? A é menos 1, concavidade para baixo. Primeira coisa. Segunda coisa, eu vou calcular o delta. Delta é igual a 4. Delta igual a 4 é positivo, né? Maior do que zero. Eu corto o eixo x em duas pontas, né? Corto. A parábola vai cortar o eixo x em dois lugares. Está aqui. Então, já sei que a parábola está assim. Agora eu preciso localizar aonde estão esses pontos, aonde está o vértice e aonde está o eixo y. Está aqui, 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 onde é que ele está. Tá? Isso que eu preciso localizar. Então, vamos começar calculando as raízes. Já tinha calculado o delta mesmo, né? Já tinha aqui o delta. E vou continuar calculando as raízes pela fórmula do x. Então, calculei aqui as raízes, achei menos 1 e 3. Então, essas são as raízes e são os pontos onde a função corta o eixo x. São exatamente esses pontos aqui, ó, corta o eixo x, esse ponto e esse ponto. Depois eu tenho o vértice, não parece um não, vértice. Tá? O vértice tem uma fórmula para calcular o x do vértice. Muito simples. Né? Calcular o x do vértice, então, calculei o x do vértice, achei menos 2. Depois do x do vértice, eu venho e calculo o y do vértice, substituindo esse valor na função. Beleza? Substituí, fiz conta, então o vértice está calculado aqui. O ponto do vértice é o menos 2 e 1. Então, observa que eu já tenho aqui 3 pontos para marcar. As duas raízes, tá? E o vértice. Beleza? Então, eu já tinha aqui esse ponto raiz e esse ponto vértice. Mas eu queria botar mais um ponto interessante aqui, mais um ponto. Um ponto interessante é onde a parábola corta, né, o eixo y. E para calcular isso, eu faço x igual a 0. Corto o eixo y, x igual a 0. Então, fiz x igual a 0, substituí na função, achei o menos 3, achei esse ponto aqui. E por último, eu vou marcar todos os pontos que eu calculei, sei que a parábola é para baixo e vou tentar desenhar a parábola aí. E foi isso aí que a gente chegou no estudo da função. Completo. Ok? Vamos voltar lá para ver como é que ficou, como é que está o estudo. Isso está tudo aqui, né? Primeira coisa, ó. Calcular os zeros, os raízes, está calculado, tá? Depois, coordenada do vértice, olha que bacana. Tá? E aqui eu nem calculei esse ponto onde corta o eixo y, né? Nem calculei o x igual a 0. Lá eu calculei, está um pouquinho mais completo. Aí depois eu peguei a concavidade da parábola e fiz o gráfico aqui. Ó, o meu ficou até bem parecido aí com o meu gráfico e o do computador. Né? O meu ficou mais bonito. Ficou mais estilizado. E pronto. E aí tem alguns exercícios resolvidos. Nosso conteúdo acabou, né? Aí aqui tem alguns exercícios resolvidos, né? Um problema de maximização. Tá? A gente tem 8 minutos antes. Deixa eu ver se tem mais conteúdo. Mais exercícios, que são exercícios resolvidos, exemplos, né? Eu posso chamar, exercício resolvido, eu posso considerar como exemplo. Opa, peraí. Me perdi aqui. O que eu apertei? Ah, tá. Cadê, gente? Me perdi, desculpa. A caneta ficou em cima da mesinha aqui, bagunçou tudo. Tá, então voltando aqui, me achei. Exercício resolvido, tá? Tem 2 mais 1, 3 exercícios resolvidos aqui, tudo explicadinho. Vocês vão dar uma olhada aí com calma, certo?
Estudo do sinal da função, vocês não precisam se preocupar com isso não, tá? É só inequação, mas não tem muito mistério. É só você pensar o seguinte, fazer a parábola para cima ou para baixo, cortando o eixo X ou não, a gente já sabe. O que está acima é positivo, o que está abaixo é negativo. Basicamente é isso, não tem muita coisa. Essa parte de inequação, vocês não precisam se preocupar, tá? Não se preocupem com essa parte de inequação. Não, a gente não vai se preocupar com isso. E depois vem aí os exercícios da apostilinha, né? Tem alguns exercícios aqui da apostilinha. A serem feitos ao todo 9 exercícios. Tá ok, pessoal, até aqui. Alguém quer alguma dúvida, perguntar alguma coisa? Tem 5 minutinhos. A cadeira. Alguém falou qualquer coisa aqui e eu não ouvi. Tá tranquilo, professor. Tá tranquilo? Eu tava com dificuldade, agora Tudo tá certo. mais abrindo a mente. Beleza, então tá gravado lá. E vocês sabem que se vocês podem me mandar e-mail perguntando, e aí, em geral, eu respondo. Às vezes eu gravo um vídeo e posto, às vezes eu faço um texto e posto, tá? E aí, hoje ou amanhã de manhã, né, eu devo fazer um exercíciozinho para postar lá para vocês entregarem até segunda da semana que vem. Lembrando que no calendário do IFES, semana que vem, na terça-feira, é feriado, tá? Vou voltar aqui, ó, na nossa sala, onde no começo aqui tem o cronograma. Olha só, a gente está aqui no dia 22, ó. Não se percam, por favor. Estamos aqui no dia 22, terminamos função de segundo grau. Semana que vem é feriado, tá? Então, não tem esse encontro presencial, mas como é só um dia de feriado, é só na terça, eu devo postar um exercíciozinho semana que vem, para vocês entregarem na outra semana, tá? Na outra semana, a gente vai discutir os exercícios da apostila, esses que estão aqui no final, né? Ver o que vocês estão com dúvida, eu posso fazer alguns, posso fazer tanto que for que permitir o nosso tempo, eu posso fazer, tá? E depois, na semana seguinte, a nossa avaliaçãozinha P2. Beleza, pessoal? Beleza! Fica de olho aí, fica de olho na data, então. Show, Pode pessoal. deixar. Boa Valeu, semana para professor. vocês, bom final de semana. Boa semana pra você também. Valeu! Falou. Valeu, professor. Boa noite. Até a Boa próxima. noite. Boa noite.